Glória a Deus. Mais um dia de segunda-feira. Eu dou um bom dia para todos e vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é vivificadora, ela vivifica, renova. A palavra de Deus restaura e traz transformação e traz renovo para a nossa alma. Então, a meditação na palavra nesta manhã é no texto de Mateus 4, versículo 4. É um texto que todos conhecem, né? Quase todo mundo conhece esse texto, quem lê a Bíblia conhece. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um propósito de ser ele tinha que vencer a tentação. Sendo filho de Deus e sendo Deus, ele estava ali no corpo físico, humano. Então, ele não podia ali agir como Deus, mas como uma pessoa física, mas sem pecado. Jesus só não fez uma coisa, foi pecar, mas ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sentir o que nós sentimos quando nós passamos por coisas ruins. Então, amados, Mateus 4, no versículo 4, após Jesus ter feito o jejum, 40 dias, 40 noites de jejum e oração, com certeza, né? Após isso, o diabo se aproximou de Jesus e lhe propôs uma proposta de que se Jesus fosse realmente filho de Deus, ele poderia pedras em pão. Aleluia. Mas Jesus respondeu para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, o que eu quero meditar é no que Jesus falou para Satanás. É no que Jesus falou para o tentador. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que aplicação podemos trazer desta palavra que Jesus falou para nós no dia de hoje, né? Jesus, ele estava com certeza, ele tinha entregue o jejum, né? Com certeza ele estava dependendo de alguma coisa para comer ali naquele momento. Mas sendo que o inimigo e tentou ele a transformar as pedras em pães. Jesus, sendo Deus, poderia sim transformar aquelas pedras em pães. Jesus, sendo filho de Deus, poderia sim fazer aquilo, mas Jesus não quis fazer. Não era o momento de Jesus mostrar sua identidade. Não era o momento de Jesus se revelar como filho de Deus. Ele estava ali como homem para ser tentado como homem. Ele estava ali para ser tentado como homem. Então ele não poderia demonstrar poder. Ele não poderia usar o seu poder naquele momento. Então Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados, de que depende a tua alma? De que depende a minha alma? Será se nós fomos criados para viver só o material? Será se nós fomos criados para depender somente do que é daqui da terra? Porque Satanás propôs transformar essas pedras em pães. Alimento. Era a necessidade de Jesus naquele momento, era o alimento. O adversário, ele nos ataca na nossa necessidade, naquilo que estamos fragilizados. Ele ataca. Então, de que depende a tua vida? De que depende a tua alma? Será se o material, o físico, o que o dinheiro nos pode dar, ou simplesmente uma vida boa de ter de tudo para comer de bom? Será se isso é o principal das nossas vidas? Será se isso é o foco principal das nossas vidas? Ter do melhor, ter o que comer, ter o que vestir, ter as coisas materiais.
se usufruir do que é da terra, mas será se Deus quer que nós sejamos pessoas focadas no que é da terra? Com certeza não. Porque Jesus disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, não só das coisas materiais eu e você vamos viver. Não só da roupa do corpo eu vou viver. Não só do dinheiro que eu preciso para comprar o alimento eu vou viver. Não só das amizades, do que o mundo pode dar, não só das coisas materiais, é a minha vida. A nossa vida tem uma base. A nossa vida tem que ter uma base acima das coisas da terra. E para a nossa vida ter a base acima das coisas da terra, nós temos que se apegar em Jesus, ter a Jesus como nosso Deus, Salvador e Senhor, e passar a viver da sua orientação, da sua direção, passar a depender de Deus, das coisas espirituais. Então, o que o dinheiro pode dar, o que as coisas materiais podem dar, é um só momento, se acaba. Mas o que Jesus tem para dar na sua palavra, o que Deus tem para dar na palavra dele para nós, é eterno. Pense nisso. Porque o que é daqui de baixo termina no vapor. Mas o que é de cima é eterno. O que é de cima é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus mostrou para Satanás que o que importa, o principal foco não é simplesmente de suprir a necessidade de ter um alimento para comer. Precisamos de ter um alimento para comer, precisamos de suprir o nosso corpo físico para nos nutrir. Mas Jesus quis dizer para ele que o mais importante, acima de todas as coisas, é o que Deus diz na sua palavra para a nossa vida. Então, o que é mais importante para você? É viver uma vida terrena, viver uma vida usufruindo das coisas do mundo? Ou é você se entregar a Jesus e buscar uma vida em Deus? Buscar uma vida em Deus para poder você ter a eternidade. Porque tudo que é aqui na terra é passageiro, mas o que é de Deus é eterno. Aleluia. O inimigo não conseguiu tirar Jesus do foco das coisas eternas. O inimigo não conseguiu tirar Jesus do foco do que é o prioritário, que é a palavra do Deus. Então, se a prioridade da minha alma é Deus, Ele me garantirá a eternidade com Ele se eu perseverar até o fim. Mas se a minha alma dependesse somente do material, se eu olhasse para o material como a única coisa, como a única base para a minha vida, sem ver que eu tenho uma alma dentro de mim, que eu tenho um espírito dentro de mim que foi feito e me dado para poder eu ter elo e conexão com Deus, então eu estaria semeando para uma coisa corruptível. Eu estaria tendo uma vida para uma coisa que não ia me garantir a eternidade. Mas se nós buscarmos a Deus, ao Deus do céu, e se apegar à sua palavra, e ter Deus como prioridade, aí teremos a eternidade com o Senhor, perseverando até o fim, né? Então, vamos ficar com essa meditação de hoje no dia de sábado. Glória a Deus.